Vamos à primeira matéria de hoje. Novo governo, presidente Lula realiza a primeira reunião com seus ministros. O objetivo foi tratar sobre os primeiros passos para o governo. Vamos ver a matéria, pode rodar. Em uma reunião de alinhamento, Lula informou que os ministros fazem parte de acordos políticos para fortalecer o apoio na Câmara e no Senado. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. O presidente eleito afirmou que, embora pensem diferente, todos os ministros devem fazer um esforço e pensar igual em prol do Brasil. Tem que fazer um esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual. Lula ainda se colocou como irmão mais velho, como pai e até mesmo como mãe no tratamento com os ministros. O irmão mais velho, se possível um pai, tratarei vocês como a mãe trata os filhos, com muito respeito, muita educação e exigindo muito trabalho de cada um de vocês e de cada uma de vocês. Alexandre Padilha, ministro das Relações Internacionais, garantiu que, abre aspas, amanhã, na primeira reunião ministerial do governo Lula, discutiremos os passos iniciais a serem dados nos primeiros 100 dias de governo. O relatório do GC de transição mostrou que temos muito que trabalhar para corrigir os desmandos do governo Bolsonaro. Foco total, fecha aspas. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, fez questão de afirmar que não se trata de um puxão de orelha, bronca ou qualquer coisa desse tipo e comparou a reunião como uma conversa de time de futebol. Daniel, não é um freio de arrumação, nem é bronca, nem é puxão de orelha. É a primeira reunião. É como um técnico da seleção, quando acaba de convocar os jogadores, a primeira coisa que ele faz não é para o campo de futebol, ele vai para o auditório para conversar com os jogadores. Paula Figueiredo para o jornalismo da Rema TV. Correto. Obrigado, Paula. Obrigado pela informação. Cujuí, boa noite, Cujuí. Seu comentário a respeito, primeira reunião de governo, uma reunião propositiva, onde o presidente Lula disse que vai tratar seus ministros como se fosse uma mãe. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Samuel. Boa noite, Zezinho. Boa noite, pessoal da técnica aqui. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras do News 5.1, né, que nos acompanham tanto pelo canal aberto da Rema, quanto pela internet aí, né? E nos acompanham de todos os lugares desse planetinha azul que a gente vive. Então, a reunião foi boa. A reunião foi, na verdade, como disse o Rui Costa, foi mais uma pré-eleção que uma reunião. Foi para alinhar os próximos passos do governo, porque o levantamento feito pela transição não aprofundou em muitas coisas, né? Então, os ministros, nos próximos 100 dias, vão sentar ali nas suas pastas, vão verificar onde é que a água está batendo, quais são os problemas e já começar a apresentar aí as primeiras ações no desenvolvimento desse governo. A gente espera que todos tenham sucesso e o que o presidente colocou ali foi que ele está aí à disposição de todos e todas ali que compõem o Ministério para dar andamento pelo bem do país. Todos. Oi? Você quer todos? Todos. Você quer todos? Você quer? Não, todos, né? Não, eu estou perguntando se você quer. Não, porque é a língua que vocês estão adotando agora. É porque lá só não tem uma... Sei, Zezinho. Porque essa história assim, da linguagem neutra é igual a história do casamento gay. Né? O cara falou, eu sou contra o casamento gay, então não case com gay. Você é contra a linguagem neutra? Não, usa a linguagem neutra. Cada um usa o que quer. Você está impondo agora. Você está impondo agora aqui a linguagem neutra no programa, é isso? Eu queria saber. O novo governo está adotando. Porque até o momento, o novo governo está adotando, mas é livre, não é obrigatório. Eu quero saber se você adotou como obrigatório aqui. Não, repudio. Tá, só para saber, porque eu sempre cumprimentei todos e todas aqui. Certíssimo. Né? Então, um abraço a todos aí e todas. Olha, boa noite a todos, boa noite, nossos nobres colegas. E nós estamos aqui hoje para fazer o debate público. Eu gosto do debate público sem militância, embora meus companheiros vai jorrar, vai torcer, vai ser torcedor, vai fazer retórica bonita, vai fazer uma defesa que é o papel deles. É ideologia política. Eu não, eu já falei, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, com o telespectador, que precisa ser informado
e a gente está aqui para fazer esse debate. É isso que nós precisamos. Ponto contra ponto, é para isso que nós estamos aqui. Mas eu fico assim, Ramon Cujuí, né, a primeira fala, e ele usa a palavra que foi freio de arrumação, que ele, agora, ele, na verdade, antes falava em freio de arrumação. Agora ele está passando pano legal, porque é o seguinte, o que nós vimos hoje, que nós vamos ver várias falas e vamos comentar, não vou jogar tudo aqui no primeiro momento, mas o que eu quero dizer é muita fragilidade do governo, muita fragilidade, porque um governo que começa e diz, eu vou governar, diz assim, eu entrego tudo para a Câmara e para o Senado, o Congresso é que manda no meu governo, eu dependo de vocês, quer dizer, vai chover de CPI, vai ser um balcão de negócio, nós estamos vendo o início de horrores desse governo, pior do que eu já vi. Só vi isso no governo Sarney, que começou a entregar tudo pela governabilidade. Então, a governabilidade nesse governo vai ter preço, que é um governo que não tem como, não tem norte, não tem plano de voo, e nós estamos vendo aí quem deu a procuração. Agora, uma coisa eu digo. Zezinho, só me esclarece uma coisa, você fala sempre em entregar tudo. Dá um exemplo do que é o tudo. Só um. 38 ministérios. Isso é o quê? Entregou o quê? Políticos. É a nossa enquete de hoje. Ele não está escolhendo técnicos, ele está escolhendo políticos para compor o governo. Olha, eu vou colocar você no ministério, mas eu quero o voto da sua bancada. Porque Lula, eu sempre falei, você sabe... Mas não é assim que funciona em todos os países do mundo, não? Não, isso é balcão, não. Não, em todos os países não funciona assim? Não. Me cite um país que não funciona a governabilidade com entrega de governo. Me cite um país só que não funciona assim. O Afeganistão. Lula... Me diga um país que não funciona assim, Zezinho. Você não lembra, você está lembrado que eu falei que Lula não tinha condições políticas de governabilidade. E está governando. Há pouco tempo atrás é o Brasil, né? Não, eu quero saber que país funciona com uma composição de executivo e parlamento onde você não permite ao legislativo governar junto no governo. Só isso. Juiz, um país só. Você sabe que hoje... Me cite um país. O sistema que está aí... Um país, Zezinho. Me cite um país só. Cujuí, o início desse governo tá horrível, Cujuí. Vocês têm que admitir. Para você ser grande no debate público, você não tem que passar pano, você está virando um passador de pano. Eu só pedi que você o Brasil, desse um durante exemplo. 4 anos atrás, exemplo. só respondendo aí pelo Zezinho, o Brasil há 4 anos atrás. Então, Edivaldo, no decorrer... Ficou quieto por quê? O Ricardo, ficou quieto o Ricardo virou um piadista, agora o stand-up Ricardo Frota. Volta, Munhu, engraçado, né? Mas é realidade. Pra achar Conclua, graça. Zezinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu esperava mais de Lula, até pelo discurso de campanha que ele fez, que era o discurso daqueles 6 anos que ele voou naquele governo, e tá o Lula... Dilma pior do que o Dilma 3. Ok, Samuel Costa. Olha só, pessoal, boa noite a todos e a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui participando mais uma vez desse programa propositivo, ideológico, que... Ideológico não. Com devido respeito, ele tem algumas figuras, né, pitorescas e caricata aqui, que em alguns momentos pode ser eu, na concepção daquelas pessoas que divergem do meu pensamento, que não é a verdade absoluta. Mas o que o Ramon Cujuí traz aqui, a bala da discussão, é a mais pura e cristalina verdade. Em qualquer país democrático do mundo, a figura do presidente da República, ou seja, do chefe do executivo, nada mais é do que, em outras palavras, uma figura decorativa. Todos os atos praticados pelo chefe do executivo, 98% deles, são atos vinculados. E, infelizmente, menos de 2% são atos discricionados. Ele pode nomear, mudar a estrutura de ministério, etc., mas tudo passa pelo crivo do legislativo. E para aqueles bolsonaristas, né, mais afoitos, que têm um complexo de vira-lata, de querer ser americano, nos Estados Unidos da América também é assim. Foi com Biden, foi com Trump, está sendo com John Biden, foi com Bush, foi com o pai do Bush, e George Washington, com todo mundo. Então o que a gente precisa compreender é que os escolhidos do povo, para representar o povo, eleito democraticamente através do voto, que é uno, indivisível, secreto e universal, são os deputados federais. O Lula ele foi eleito para ser o chefe de Estado. E numa Constituição rígida como a nossa, todos os atos praticados pelo Executivo são apreciados pelo controle de constitucionalidade,
que pode ser na espécie difusa e concentrada. E aí cabe privativamente o legislativo frear eventuais malversação do recurso público e subsidiariamente outros legitimados. Mas nessa situação, pessoal, todos os agentes públicos, os 81 senadores, os 513 deputados federais, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, os 38 ministros, são agentes públicos políticos. E nada mais justo do que numa democracia, de forma republicana, fazer essa discussão. Nenhum dos candidatos a presidente da República nas eleições de 2022 conseguiriam eleger a maioria. O Bolsonaro, se tivesse sido eleito, também teria que adotar as mesmas práticas que o Lula está adotando, em nome de uma governabilidade. A gente não pode ser aqui leniente, prudente e perito em dizer que qualquer um dos presidentes ia eleger na sua coligação 318 votos na Câmara dos Deputados e aproximadamente quase 54 senadores para poder aprovar os seus projetos de lei. Então, nada mais justo do que o Lula avocar para si a responsabilidade e dizer que o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, os representantes, bem como ambos os colégios, têm legitimidade para poder cumprir com sua função fundamental. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Cujuí, Samuel Costa, Renan, Zezinho, os nossos telespectadores que estão nos prestigiando mais uma vez com a sua audiência, em casa, pela internet, nos mais diversos lugares dos rincões do nosso país. Eu costumo dizer que o Lula ele não tem aliados, ele tem comparsas. Então, o critério de escolha dele é muito óbvio, né? É o que ele adotou no primeiro mandato, no segundo, já no mandato da Dilma, que é PT. Então, a escolha dos ministros são puramente por meio de acordos políticos. Olha, observe só que só um partido, União Brasil, detém aí 3 ministérios. Então, a política do PT é essa, é o toma lá da cá. Ele vai tentar fazer, e é por isso que a gente tem inúmeras leis espúrias, porque são aprovadas não pela vontade popular, e sim por interesse de um partido de esquerda que quer empurrar, mais uma vez, goela abaixo, a sua ideologia, quer transformar o país numa ditadura. Eu costumo dizer que, de forma muito tímida, mais de uns anos para cá, de uns tempos para cá, a gente está vendo isso mais evidenciado, mais estampado, mais escancarado. Isso seria um grande retrocesso para o país e é por isso que existe uma resistência muito grande. Ninguém quer andar para trás. O país quer continuar caminhando para frente. E Bolsonaro fez isso. Durante 4 anos, ninguém pode questionar a escolha que ele teve dos seus ministros. Por uma escolha meramente técnica. Analisava-se a capacidade técnica para exercer a pasta e, se não desse conta, como ele fez, ele exonerou e chamou outros. Então, ele não estava preso a partido. Lula está preso, ele está amarrado por conta dos seus apoios políticos. Ele criou ministérios para poder alocar os seus apoiadores e a gente vai ver um governo aí completamente inchado. A gente vai ver aí uma torneira aberta, gastos públicos de forma desordenada, o que trouxe o caos no momento anterior, no governo da Dilma, que também era PT. Ok. Renan, boa noite, Renan. Boa noite a todos os telespectadores, sinal de enorme prestígio ter a sua audiência. Agradeço a oportunidade novamente de integrar aqui, agradeço a nossa equipe brilhosa aqui do programa. E, assim, em relação à reunião do Lula, ela me lembra muito um aspecto que eu já ouvia falar, algumas pessoas assim até discordavam e tal. Eu também discordo um pouco, mas existem algumas frases que você fala assim: quando você não quer resolver, quando você não quer tratar de um assunto, marca uma reunião. E aí a reunião que o Lula fez foi justamente desse tipo. A reunião que não resolve nada, que não traz nada propositivo, que não muda o status quo, que não muda o que já estava definido. As falas são as mesmas falas de campanha, não se traz nada novo e simplesmente dá um puxão de orelha nos apaniguados referente à sua gestão para que não destoe. E o que acontece é que o que vem sendo feito desde o início do governo, um governo que já foi eleito há algum tempo, já sabia que iria entrar na administração pública, não trouxe nada de novo até o momento, nada para a economia, nada para a empresa, pequena empresa, nada para resolver o problema do pobre que está endividado, que não tem como comprar, não trouxe nenhuma proposta. Não trouxe nada, o governo até o momento só fala em taxa Selic, igual nós veremos aí em matérias posteriores, né, que o Zezinho colocou na pauta,
só fala em taxa Selic, mas não tem propositura, não traz nada de novo, e já tem um tempo que vem trabalhando na transição, e parece que agora, que chegou agora e pegou o governo desprevenido. Parece que não tinha acesso à informação, sendo que tinha. Então, assim, dessa forma, o que eu quero pontuar é o seguinte, é uma reunião para não resolver nada, os objetivos do governo simplesmente são objetivos que já foram tratados em campanha, e é uma conversa, simplesmente uma conversa, mais uma conversa fiada. Ok, bom, gente, ouvindo aqui todo mundo falar, agora eu vou abrir para o contraponto, aproveitando, claro que o governo começou desentoado, alguns ministros fazendo discursos que fugia da linha, e aí o presidente rapidamente convocou essa reunião para alinhar, e até com alguns cuidados que o Bolsonaro não teve. Por exemplo, entrar na reunião não ter condição de levar o celular. Penso eu que, de repente, um ministro escolhido para ser o ministro do presidente da República e ele não confiar de deixar entrar com o celular numa reunião, eu acho que isso é um cuidado muito bom e absoluto. Concorda, Cujuí? Não entrou gente com celular na reunião? Não podia entrar o celular na reunião. Que bom, porque reunião é normalmente com celular. Até aqui o Zezinho tem a ideia de a gente não entrar com o celular aqui também, né, Zé? Porque às vezes atrapalha a reunião. Eu acho interessante. Mas no mais, a reunião foi muito boa. Outra coisa, minha gente, hoje é 6 de janeiro. 6 de janeiro, os caras aguentaram 4 anos, né, de rombo do teto, de 700 mil mortes, e no 4º dia útil do governo Lula aqui, os bolsonaristas estão chorando. O que é que eu posso dizer para eles? Perdeu o bando de mané, numa mola. Zezinho. Olha, na verdade, é uma falta de confiança daqueles que ele escolheu. Como é que Quando você pede para a gente tirar o celular, também é falta de confiança? Fica a falta de atenção. Mas aí lá também, a justificativa dele é que ele gosta de olhar olho no olho. Mas foi censurado, os telefones foi recolhido, todos eles. Teve alguns ministros constrangidos. Isso é com medo do quê? De gravar. Mas mesmo um aparelho desligado... A reunião foi aberta, Zé. Tanto é que você está com todos os trechos aí. Não, a reunião foi aberta pela questão do palanque político. Ali foi para mostrar, por cada reunião do governo em 2020, entendeu? Aí pegou essa reunião, deixou ela aberta. Olha, para mostrar isso, chama-se palanque político, Cujuí. Mas tirar o celular do ministro é uma falta de confiança com aquele que eles escolheram. Não, tem várias empresas privadas que, quando fazem reunião... Uma dúvida assim que eu tenho... Outro dia pediu o celular aqui. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: o que houve, além de chamar o pessoal, fazer o freio, para que não se... Freio de arrumação. O freio de arrumação, como o Juiz disse. Isso aqui não. Não, essa palavra é sua. Freio de arrumação. Não, mas eu disse isso em relação ao STF. Eu disse freio de arrumação, agora, mas não em relação ao governo. Então, Cujuí, eu vou utilizar a frase, mas o freio de arrumação. Mas, além disso, qual foi a novidade da reunião? Qual foi a questão objetividade? Não teve. O que se tem são 2 meses aí da ciência de um governo novo, tem mais 6 dias de governo efetivo e não tem nenhuma proposta. Existe alguma proposta para as empresas, pequenas empresas, médias empresas? Existe alguma proposta para quitar as dívidas das pessoas que estão endividadas, não conseguem comprar no consumo? Não tem proposta. O que se tem em efetivo para essas pessoas? Para essas pessoas que estão aí à margem da possibilidade de compra, estão aí desalentadas, pessoas desassistidas. Existe alguma proposta? Não existe. Então, existe para que ter uma reunião desse sentido? Não existe. É só ligar por telefone e falar: meu amigo, fique em silêncio aí, por favor, não fale nada. Foi isso. Se foi para isso a reunião, precisava só uma ligação, ou então até um Google Meet ali com os ministros, não precisava essa balbúrdia toda e essa conversa simplesmente para mostrar para a imprensa. A gente não pode simplificar toscamente aqui algumas coisas, pessoal. Houve um empenho maciço do governo Lula em viabilizar o auxílio permanente no valor de R$600 para os mais de 20 milhões de famílias vulneráveis. Isso antes mesmo do Lula tomar posse, ser verdadeiramente, até mesmo ser diplomado, já está viabilizando a PEC, que foi criticada por muitos que estão aqui no programa e que, de fato, vai contemplar assim, as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com algumas pessoas que apresentam resolução para tudo. Aí você vê essa pessoa, coloca ela de cabeça para baixo, balança, não sai R$1 do bolso. Sabe o que isso significa? Que a pessoa é muito boa nas palavras, mas aquilo que ela prega não condizem com a sua realidade. Eu acho que tem muita gente criticando o Lula,
na internet, e quando tu vai ver a vida do cara, ele não consegue nem rebocar a Então o frente da cidadão casa dele. brasileiro não pode fazer parte do debate público? Não, eu acho que... Olha só, olha só. Você está discriminando o cidadão brasileiro. Eu acho que o debate... Eu acho que a crítica tem que ser... Eu acho que a crítica... Eu acho que a crítica tem que ser... Eu acho que a crítica... Não, que é aspecto financeiro não, que impõe a decisão eu acho que política. a crítica tem que ser propositiva. Por exemplo, assim, o que tu sugere que deveria ser feito? Justamente o que eu já O que disse. tu propõe? Justamente o que eu já falei. Tem que ter uma proposta para as pequenas e médias empresas. Tem que ter uma proposta para tirar esse povo do Serasa. Qual é a proposta? Tem que ter. Qual é a tua proposta? Exatamente. Apresenta aí pra gente. Meus queridos, Então, se você quiser, você pode procurar os estudos do Ciro Gomes como projeto Então, nacional de perfeito. governo e trabalhar. Meu irmão, Não precisa nem você fazer, se tiver preguiça. empresas, eu não sei se você sabe, mas a lei complementar 123 é do presidente Lula. A lei complementar 123, que abriu o campo, que reservou o mercado para pequena empresa, é o presidente Lula. Né? Se você pegar a legislação de pequenas empresas que vem após a lei complementar 123, ela regula o setor. O que nós precisamos é baixar juro para a pequena empresa poder entrar. Você reclamou que só fala da Selic. Ora, se você tem Selic alta, você não tem acesso a crédito barato. Cujuí, me é permite, preciso o ter tripé seriedade. É preciso ter seriedade no tripé debate. macroeconômico brasileiro se chama responsabilidade fiscal, se chama câmbio flutuante e também a questão agora vai me fugir. Tá. Tripé macroeconômico. chamar mais um A responsabilidade vídeo pra- fiscal. Se você não tem responsabilidade fiscal, como que você quer reduzir taxa Selic? Peraí. Você quer... Se você quer capitalizar Peraí, o que suposto uma lucro, coisa você que quer colocada reduzir taxa aqui, Selic. Só um minutinho Você que tá querendo vocês discutir. continuam comentando. Por favor, vou chamar mais um vídeo e dá. dar um recado para o telespectador. Você que recebeu esse auxílio, R$600, e que você não alcançou a meta que você precisa justificar para a Receita Federal, você vai ter que devolver o dinheiro, tá? Já estão batendo em cima disso.